bênção, Pai, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Pai, toda palavra que sair da boca dela, Pai,
Venha o seu desculpa, meu Pai, o seu amém. Em nome de Jesus, meu Pai, trabalha na nossa mente, no nosso coração, meu Pai. Venha estar voltados para o Senhor, meu Pai. E neste momento, meu Pai, todos os problemas, meu Pai, todas as circunstâncias contrárias vão ficar daquela porta para fora, meu Pai. Porque neste momento, meu Pai, nossa atenção vai estar na Tua palavra, a nossa atenção vai estar no Teu trono, meu Pai, para sairmos daqui fortalecidos, meu Pai, e salvos, meu Pai, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, pedimos, meu Pai, acaba Deus Anjo Santo, meu Pai, na Tua casa, meu Pai, nos livre de todo o mal, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra lá em Gênesis capítulo 12, depois nós vamos para o capítulo 19, amém? Gênesis capítulo 12, vamos ler o versículo 4 e 5, depois nós vamos para o capítulo 19, amém? Versículo 4 diz assim: Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Amém? Agora a gente vai lá no capítulo 19 de Gênesis ainda. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. A partir do versículo 1, que diz assim: E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vós levantareis e ireis vossos caminhos. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-lhe banquete e coziu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitasse, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o mais velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões a ti vieram nesta noite? Trazei-os fora nós para que os conheçamos. E então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram o varão. Bulas trarei e farei delas como bom forro nos vossos olhos. Somente nada passais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles lhes, porém, disseram: Sai daí. E disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e queria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. E então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teus genros, teus filhos, as tuas filhas e todos quanto tens nesta cidade, tirai-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar,
porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, ao que havia de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, o anjo apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhe para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa para lá, para o monte, para que não pereças. Amém? Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quero falar um pouquinho sobre Ló. E o tema da minha ministração nessa noite é: suas escolhas geram consequências. Amém? As nossas escolhas, elas geram consequências. E ela tem o poder de gerar consequências boas, como também com as consequências ruins. Pode baixar um pouquinho o microfone, só um pouquinho, por favor. Amém? Aleluia. A palavra nos ensina lá em Gênesis capítulo 12, o qual, quando o Senhor apareceu a Abraão, chamou Abraão e falou para ele: vai, sai do meio da sua parentela, dessa terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e lá eu farei de ti grande nação. E a palavra vai dizendo que Abraão levou consigo seu sobrinho chamado Ló. Ló era filho de seu irmão. E a palavra fala também que Abraão não tinha filhos. Então Abraão tinha Ló como não só sobrinho, mas como um filho. Só que em determinada circunstância, a partir do momento ali que eles saíram, Abraão, obedecendo a voz do Senhor, foi para os lugares que Deus o mandou ir. E a palavra diz que todo lugar que Abraão passava, Abraão orava, Abraão levantava um altar em adoração e reverência ao Senhor. Todo lugar que Abraão passava, Abraão levantava esse altar, sacrificava ali e glorificava o nome do Senhor. E a palavra vai dizendo ali que chegou certa vez, aleluias, seu sobrinho Ló, ali chegou para Abraão e disse para ele que queria uma parte, e ali, porque os seus pastores ali não davam mais certo com o pastor de Abraão, os pastores de rebanho, e ali ele cresceu o olho e disse: não, eu quero esse lugar. E Abraão falou assim: escolhe para onde você quer, o lugar que você escolher. Se você escolher para a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu irei para a direita. E Abraão ali, muito humilde, deixou Ló escolher, e Ló escolhendo, Ló também decidiu ali ir para aquele lugar. E a palavra vai dizendo que certa vez Ló também ali decidiu ir para essa cidade chamada Sodoma e Gomorra. A palavra vai dizendo ali que Sodoma e Gomorra era um lugar pecaminoso, um lugar que tinha todo tipo de pecado, desde o lesbianismo a outros tipos de pecado. A presença do Senhor, ela não era bem-vinda naquele lugar. Aquele povo não glorificava o nome do Senhor, não clamava pelo nome do Senhor, não exaltava o nome do Senhor. E Ló foi com a sua família para aquele lugar. E certa vez a palavra do Senhor vai dizendo lá no capítulo 18, aleluia, que aparecem 3 anjos a Abraão. E no meio dessa história vai dizendo aonde ali os anjos ali, o Senhor aparece através desses anjos e fala ali que Sarai iria conceder um filho durante um tempo. E mais adiante a palavra vai dizendo aqui, lá no versículo 17, capítulo 18, e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. E porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde
dele tem falado. E a palavra vai dizendo mais adiante que quando Abraão percebe ali o que havia de acontecer, Deus falou ali com ele, de certa forma, que havia de destruir aquela cidade, lá no versículo 23. E chegou-se a Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Abraão, sabendo ali que Deus iria destruir aquela cidade, ele quis intervir, interceder pela vida de Ló, pela vida do povo, achando ele que tinha justos naquele lugar. E Abraão começou a interferir em oração, falando com o Senhor: Senhor, mas se tiver 50 justos naquele lugar, mesmo assim o Senhor vai destruir o justo junto com o injusto. E o Senhor falou: não, se tivesse ali 50 eu não destruiria. E Abraão tornou dizendo: se tivesse 45 o Senhor destruiria. O Senhor falou: não, se tivesse 45 eu não destruiria. E ali a palavra vai dizendo ali que vai descendo ali a quantidade de pessoas até o ponto ali que Abraão entende que não havia justo naquele lugar. Mas mesmo em meio a tanta injustiça, tanto pecado, a palavra fala no capítulo 19 que 2 anjos ali foi a Sodoma à tarde e estava Ló sentado à porta. Ló, ele foi criado junto com Abraão, então ele reconhecia o servo de Deus. Naquela época os anjos andavam em forma de homem, em forma de varão. Só que a figura dos anjos era muito bela, muito bonita e de uma maneira, eu acredito, resplandecente da glória do Senhor. Então Ló logo percebeu que aqueles homens ali eram especiais, não era daquela cidade, não era daquele lugar. Já convidou para entrar na sua casa. Mas enquanto os anjos estavam ali em forma de homem dentro da casa de Ló, a palavra vai dizer que aqueles outros homens daquela cidade, do maior ao menor, desde o mais novo ao mais velho, cercaram a casa de Ló e começaram a pedir Ló que lançasse aqueles homens para fora, que lançasse os anjos para fora, porque eles queriam ali abusar daqueles anjos, eles queriam fazer algo mais sujo e pecaminoso. Só que Ló ofereceu suas filhas em troca e mesmo assim nada adiantou, de tão horrenda que era aquela cidade. O que a gente entende como lição aqui, irmãos? Ló, ele teve tudo para caminhar com Abraão. Ló foi criado por Abraão. A palavra fala que a promessa ela foi dada a Abraão. O Senhor falou primeiro com Abraão. E Abraão, ao sair, levou consigo Ló. Só que certa vez, certo tempo da sua vida, Ló decidiu se apartar de Abraão. Decidiu sair de perto de Abraão. E isso foi um perigo para a vida de Ló e sua família. Então nós entendemos que nós devemos vigiar com as nossas atitudes de escolha. Se o Senhor te coloca você para caminhar com as pessoas que têm aliança com Deus, não saia de perto dela. O Senhor muitas vezes nos pega fraco e nos coloca perto de pessoas que estão fortes espiritualmente. Nos coloca perto de pessoas que têm aliança com Deus, pessoas que têm intimidade com Deus. Não para fazer o que você tem que fazer, mas para que você olhe e aprenda com ela, para que ela te inspire a orar, a buscar o Senhor. Creio eu que o Senhor permitiu ali Ló viver com Abraão, para que ele conhecesse mais a Deus, para que ele aprendesse como levantar um altar, para que ele aprendesse que tudo que ele fosse fazer, ele deveria dar as primícias para o Senhor, sacrificar ao Senhor. Mas não, ao meio do caminho Ló decidiu tomar suas próprias escolhas, suas atitudes e viver a sua própria vida. E saiu de perto, creio eu, sem ali consultar ao Senhor se era essa a vontade do Senhor. Quando nós formos tomar uma atitude, nós devemos primeiro consultar o Senhor se é essa a vontade dele. Porque o Senhor nunca vai te mandar fazer algo que te afaste dele. O Senhor nunca vai gostar, nunca vai querer que você viva uma vida que aparenta ser muito boa, mas que te afaste dele. Ló, ali no seu entendimento, ele achava ali que aquela cidade tinha uma oportunidade de colocar comércio. Era uma cidade ali que ele poderia ali viver melhor financeiramente. Ele cresceu o olho, ele pensou no financeiro. Mas não sabendo ele que dali viria a sua destruição. Ló tinha de tudo, não precisava disso. Então nós devemos entender que quando o Senhor nos coloca perto de pessoas que conhecem a Deus, pessoas que oram, pessoas que buscam, pessoas que nos ensinam mais de Deus, nós devemos entender que enquanto o Senhor não nos ordenar que nós devemos sair de perto, nós não devemos dar o primeiro passo sem a ordenança do Senhor. Porque muitas vezes quando nós tiramos o pé
nós estamos tirando o pé de perto da presença do Senhor. Não idolatrando a pessoa porque somos somente canais de bênção através do Senhor, instrumento do Senhor. Mas se o Senhor não fizer, nós não somos nada, somos pó. Mas muitas das vezes nós não temos inspiração para buscar, nós sentimos fraco. O Senhor até nos chama a oração, a intimidade, mas nós não damos conta sozinhos ainda. E precisamos ali do impulso, precisamos ali do reforço, da intercessão. Precisamos ali de alguém para nos ajudar, nos fortalecer. E isso acontece dentro da casa do Senhor. Não tire os pés da casa do Senhor, não deixe de buscar, não deixe de congregar. Por mais que às vezes você entre aqui e não escute aquilo que você gostaria de escutar. Às vezes você ouve uma palavra que às vezes parece dura, mas não deixe de congregar. Aleluia. Porque quando nós decidimos caminhar para as nossas próprias escolhas, os nossos próprios caminhos, nós somos lançados à sorte. Não porque Deus castiga, Deus é mau, não. É porque nós falamos: Senhor, eu recuso tudo que o Senhor tem para mim em outras circunstâncias. Senhor, eu quero me arriscar. E no meio desse caminho pode ter abismo. Ló foi morar ali com a sua família, suas filhas. Ali já estava prometido a casamento. Através da intercessão de Abraão, através da misericórdia do Senhor, do amor de Deus por Abraão, Deus ainda enviou ali os anjos para salvar aquela família. Mas você acha que adiantou? Não adiantou, porque quando o homem endurece seu coração fica difícil. Não é impossível para Deus, mas é impossível para o homem, porque o homem não abre espaço para o que o Senhor está falando. Se você ler mais adiante, a palavra vai dizendo, aleluia, lá no versículo 12, os anjos lhe falam para Ló: tem mais alguém aqui? Sabe por quê? Porque quando o Senhor te dá uma ordem para que você saia dos lugares que o Senhor te mandou sair, Ele não manda só você sair, Ele manda que você saia e leve a sua família contigo. O Senhor lhe deu uma ordem para ele através daqueles anjos. Ele falou: tem mais alguém aqui? Poderia simplesmente ter tirado somente Ló. Só Ló era ali parente mais próximo de Abraão. Poderia ter ficado ali os gêmeos, por exemplo. E ele falou: seu gêmeo, ele citou, teu gêmeo, teus filhos, tuas filhas. Porque o Senhor, Ele não esquece de ninguém. O Senhor, Ele lembra de cada um da nossa família, Ele lembra de cada um dos seus descendentes. Então, quando você se posiciona, ou tem alguém orando por você, automaticamente as suas descendências são alcançadas, até aqueles que estão lá longe da presença do Senhor, até aqueles que zombam da presença do Senhor, como esses homens zombavam. Mas eles iriam ser salvos pela misericórdia do Senhor. Mas a palavra fala que quando Ló foi lá chamar e falar: vamos, porque aqui vai ser destruído, a palavra fala aqui que eles zombaram de Ló. E é isso que acontece com os incrédulos. Os incrédulos, eles zombam do servo do Senhor, quando o servo do Senhor é usado por Deus para passar recado, ou quando o servo do Senhor renuncia o pecado. Aqueles que estão lá fora sorrindo na nossa cara, achando que eles estão com a razão, não sabendo eles que a morte está batendo na porta. E a palavra vai dizendo aí, lá no versículo 15: e ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereçais na injustiça dessa cidade. Irmãos, tem ambientes que não é para nós entrar. Tem ambientes que não é para a gente se assentar. Não adianta você desculpa, eu vou evangelizar, eu vou pregar, eu vou ganhar. Se você não consegue pregar dentro da sua casa, não é no bar, não é no prostíbulo que você vai começar seu ministério. Para que você chegue pregando neste lugar, você tem que estar com a sua casa em ordem. Você tem que estar bem posicionado na presença do Senhor, porque senão este lugar vai te matar. Aleluia. A ordem ali foi dada, o livramento ali foi liberado, mas Ló parecia que não tinha compreendido o que estava à porta, estava demorando a obedecer. E os anjos, vendo a demora de Ló, apertou ele e disse: levanta-te. E é o que o Senhor está falando nessa noite: levanta-te, homem, levanta-te, mulher. Será que você vai esperar que a morte bata na tua casa? Será que você vai esperar que a permissão da destruição
você crê, toma posse. Isso é algo profético que vem do Senhor. Ontem, lá no chá na casa da irmã Chile, alguns têm preguiça de ir, outros acham que Deus não está nessas coisas. Mas ontem, quem estava lá viu o que o Senhor falou. O Senhor falou que estava dando livramento, livramento de morte. O Senhor falou claramente: estenda as suas mãos e arrumem a sua casa e ore, que assim como o sinal do sangue na época de Moisés, a casa que estava ungida, a morte não entrou. Ore que a morte não vai entrar. E hoje, essa madrugada, tivemos uma notícia trágica. Nós não compreendemos nem sempre a vontade do Senhor, mas como aquela irmã pregou ontem também, Deus sabe a isca certa de pegar. Ela deu um testemunho do filho dela, a irmã que pregou e falou: Deus levou meu filho de 26 anos para poder que a minha casa se convertesse. Será que é necessário Deus tocar em alguém para que a sua casa se converta? Para que você se entregue totalmente ao Senhor, sem colocar barreiras, sem colocar ali pedras de tropeço? Oh Deus, não espere, irmãos, que essas coisas cheguem até a sua casa, porque mesmo nós buscando, vigiando, nós devemos estar sempre orando, porque todos nós somos sujeitos às coisas, tem as fúrias do inferno. Agora você imagine você fora da proteção do Senhor. Eu entendo que Ló decidiu ficar fora da cobertura espiritual do Senhor e decidiu ir para Sodoma ali. Sodoma e Gomorra é como fosse hoje uma Babilônia, o mundo da bagaceira, onde as pessoas preferem pular carnaval, beber, se drogar, se prostituir, como não vivesse amanhã. Eles não falam: vamos viver hoje como não tivesse amanhã. E quem busca o Senhor entende, quem conhece a palavra do Senhor entende que nós devemos buscar hoje, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Ontem foi dito isso lá: como está a sua salvação? Como está a sua casa? Porque a morte é muito rápida. Ontem Deus usou a irmã e falou isso. E é verdade, irmãos. E aqui o anjo apressou Ló. E o Senhor hoje está querendo apressar a igreja. Apressa-te a me buscar. Para de colocar desculpas. Para de colocar a enfermidade à frente da adoração, diz o Senhor. Se eu estou triste, eu não vou. Se eu estou com preguiça, eu não vou. Se eu estou sem fé, eu também não vou. Se chegou a visita, eu também não vou. Ei, vocês vão ficar. Vai ficar se você não colocar em posição. Ontem o Senhor deu uma ordem: põe tua casa em ordem. Põe tua casa em ordem. E o Senhor está falando novamente: põe tua casa em ordem. Mas começa por você. Porque às vezes nós queremos chegar em casa dando bronca, cobrando. E nós estamos separados do Senhor. Às vezes cobramos aquilo que nós não fazemos. Queremos ensinar aquilo que nós não praticamos. E a palavra vai dizendo aqui, aleluia, versículo 16: ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando? Tem mistério que não precisa você me falar, mas você e Deus sabe, por mais que você finja que não está entendendo. Tem coisas que o Senhor está falando hoje. Apressa, porque você está demorando a fazer o que eu estou te mandando fazer. Você está demorando a consertar o que eu estou te esperando você a consertar. Você está demorando a praticar o que eu estou pedindo para você praticar. Pregar o que eu estou mandando você pregar. Ganhar algo que eu estou mandando você ganhar. Fazer a obra que eu estou esperando há anos. A palavra do Senhor diz que Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos. Quem sou eu, quem é você, para botar desculpa? 75 anos começou o ministério de Abraão. Para de colocar desculpa, senão o Senhor prepara e leva. O Senhor leva, igreja. Principalmente se nós formos perder a nossa salvação. Porque o Senhor quer que nós vivemos o melhor dessa terra. Ele quer. Mas se for para você perder, Ele, como Ele não vê como nós vemos, Ele prepara e leva. Às vezes ficamos na igreja esquentando o banco. Às vezes ficamos na nossa casa esquentando também, mas nós não estamos ali fazendo o que o Senhor manda. E não é de muito falar, não é de muito gritar que eu consigo ganhar alguém para Jesus. É eu viver, eu ser testemunho de salvação. As pessoas olhar para mim, eu sou uma pessoa santa.
Tem gente que se escandaliza quando a gente fala que a gente quer ser santo. Eu quero ser santo. A Bíblia diz que o céu é feito dos santos. Nós somos os santos do Senhor. Infelizmente só vamos conseguir chegar à plena santidade lá, porque esse mundo é sujo. E todos os dias temos que nos lavar no sangue do Cordeiro, porque pecamos. Eu peco todos os dias, mesmo sem eu querer. A minha boca peca, a minha língua peca, as minhas atitudes muitas vezes pecam. A diferença está de que eu sei que isso é errado, mas eu vou e faço. Eu sei que é pecado eu assistir ou olhar para certas cenas na televisão, mas eu olho. Eu vejo ali nudez, eu vejo ali pornografia, estou eu lá assistindo. Ah, mas é uma propaganda. Pecado, a Bíblia diz que o pecado entra pelos olhos. É quando o Senhor te chama para orar, para se consagrar, mas a preguiça é grande. É quando o Senhor te chama no secreto, mas as desculpas são imensas. Aleluia. É quando eu prefiro ficar na posição de coitadinho do que de guerreiro. É onde ali o inimigo bate a porta e arranca a salvação da casa. Aleluia. O Senhor está convidando a igreja dessa noite a se colocar de pé, mas é sem demora. É de pé e é sem demora. Você ajoelha para orar, para adorar, para clamar ao Senhor. Mas tem momentos que você vai guerrear, você quer ganhar uma guerra espiritual, se ponha de pé, ande no meio da sua casa, ande no seu quarto, ande na cozinha, no corredor, na igreja, seja onde for, se coloque de pé. Como é que você quer expulsar Satanás de sua casa se você está com mais medo dele do que ele de você? Como é que você quer que o mal saia se quando é para você repreender, você está chorando? Quando é para você expulsar, você está pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor fala, eu estou tendo, se levanta e ora. Aleluia. E a palavra vai dizer no versículo 17, isso é um recado para a igreja, amém? E aconteceu que tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida. Não olhe para trás de ti e não pare em toda esta campina. Escapa para lá, para o monte, para que não pereças. Escapa. Escapa para você salvar a sua vida. Essa não é só a vida terrena, é a salvação. Mas aqui o Senhor está englobando tudo nessa noite. Aleluia. Não olhe para trás. Quer ver um complemento dessa palavra? Aleluia. Coloca aí, irmão Daniel. Lucas capítulo 9, versículo 62. Para você entender o que Deus está falando. E logo no 18 ainda falou. Assim não, Senhor. Lucas 9, 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto no reino de Deus. Todo mundo sabe o que é arado, né? Arado é aquela ferramenta que antigamente o boi ia puxando e eles iam ali segurando, ali cavando a terra. E atrás vinha pessoas plantando a terra. Aí a pessoa está aqui segurando, plantando bem retinho aqui, ó. Aí daqui a pouco ela, curiosa demais, vai olhar para trás. Quando ela for ver, já foi para cá, já foi para cá, já mudou tudo. Aí a pessoa que está atrás vai plantar, a semente cai no chão, fora do lugar para plantar, porque a pessoa está aí seguindo plantando. Aí depois a pessoa quer colher. E cadê? Plantou, fez tudo errado. Aleluia. O arado na casa do Senhor representa a obra. A Bíblia diz que aquele que põe a mão na obra e olha para trás não está apto ao reino de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Eu vi uma ministração esses dias, um pequeno pedaço da ministração que eu achei muito profundo e forte, que fala bem assim: o problema não foi quem largou a mão do arado. Porque lógico que tem um grande problema nisso. Vai ficar mais difícil. Mas o problema é aquele que não largou a mão do arado. É aquele que continuou segurando o arado e olhando para trás. Sabe o que é isso? Pessoas fazendo a obra do seu jeito. O arado é a obra. Tem gente que largou a obra. Amém. Pelo menos não mata ninguém. Deus vai acertar só com ele ali. Tem gente que está fazendo a obra ainda. A mão está lá no arado. Mas está o quê? Olhando para trás. Olhando para as distrações. Aleluia. Olhando ali para as distrações. Sendo curioso. O olhar para trás representa isso. Quer fazer a obra do Senhor? Seja aqui dentro do templo ou seja lá fora. Porque você que participa da obra do Senhor, você tem que dar um excelente testemunho lá fora. Não fica olhando para as distrações.
Nós sentimos, eu sinto. Às vezes eu estou ali mexendo ali coisas de Deus, assistindo ali os vídeos de coisas de Deus, pregação, Camila Barros, que eu gosto, ou mandando recados de coisas da igreja. Se eu não vigiar quando eu vejo, já passou mais de uma hora que eu estou mexendo no celular. Aí o Espírito Santo ali dá aquela bronca de mim e fala, distração. Isso é uma coisinha pequena que eu estou falando, mas tem coisa muito mais grave que o Senhor está falando. Ei, tira os olhos da distração. O que está distraindo você de se achegar a Deus? O que está distraindo eu e você de sentir a glória de Deus? Porque a glória de Deus ela não é limitada ao pregador, a glória de Deus não é limitada a Abraão somente naquela época, só as pessoas que estão na Bíblia não. A glória de Deus está disponível até para essas crianças que estão na salinha. Hoje Deus está usando mais as crianças porque elas são mais puras. Ah, mas eu não tenho tanta fé para sentir a glória de Deus. Começa se rasgando e sendo verdadeiro. Eu acho muito lindo quando uma pessoa, por mais pecadora que seja, ela é sincera com o Senhor. Não aquela sinceridade ali só para poder ter, né? Porque Deus ele conhece. Mas aquela sinceridade com esforço de mudança. É muito mais bonito que uma pessoa que tem uma eloquência para pregar. Porque diz que o Senhor se agrada. Sinceridade com esforço. Aleluia. Então não deixa as distrações. Não deixa a curiosidade. Tem coisas que não é para mim, tem coisas que não é para você. Tem lugares que não é para você estar. Tem comida que não é para você, bebida. Tem roupa que não é para mim, para você. Tem palavras que não é para estar na boca de um crente. Tem coisas que passam na televisão que não é para mim, para você. E não precisa um pastor, uma pastora proibir. O Espírito Santo ele fala aqui, ó. É pecado. O pecado está entrando nos seus olhos. Aí às vezes nós não entendemos porque às vezes até oramos, até lemos a Bíblia, até viemos para o culto, mas estamos mortos. Sabe por quê? É como se você tivesse uma sacola, um saco, que você enchesse das coisas boas, mas você esqueceu de costurar o fundo e está passando tudinho embora. Como é que o Espírito Santo vai encher a nossa mente, o nosso coração, se estamos com a mente e o nosso coração poluído das coisas da televisão, da internet? Ou sentando na roda de escarnecedores, não, mas eu estou lá para ser diferença, assim, está ganhando essa alma para Jesus, está falando de Jesus, ou está concordando porque tem vergonha de discordar, porque a maioria ali são do mundo. Tem lugares que nós entramos e aí começamos a ouvir ali as gírias, as palavras pecaminosas, daqui a pouco estamos falando igualzinho. Estamos ali com aquelas palavrões, coisas pesadas. E o Senhor está falando nessa noite, se levanta e põe em ordem a tua casa, a tua vida, e faça isso rápido, enquanto a misericórdia dele está sobre nós. Porque o Senhor, igreja, quer vocês verem com seus olhos ou não, Deus por esses dias deu ordem aos anjos dele a favor dessa igreja, a favor dos crentes, não só nessa cidade, mas no mundo todo, em especial no Brasil, para livrar a misericórdia do Senhor. A mão do Senhor está agindo com misericórdia até naqueles que nos pertencem, que não temem o Senhor, por amor a nós. Mas está chegando um tempo muito triste, o qual o Senhor vai permitir os acontecimentos. E vocês, se Deus permitiu eu estar aqui ainda, que eu não sei, dizer de amanhã, se Deus permitiu estar aqui, alguém vai me dizer, verdade. E eu falo isso, igreja, que o Senhor me manda falar, porque não foi essa a pregação que eu pensei que eu ia ministrar, só o texto que está sendo o mesmo, mas o que eu planejei aqui, ó, foi para mim mesmo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E para a gente já está encerrando, aleluia. Versículo 24 do capítulo de Gênesis 19. Gênesis 19, 24 em diante, diz assim: então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e ele derribou aquela cidade, toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. Agora presta atenção, igreja, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. O que ela fez? Olhou para trás.
Quantas cadeiras vazias porque as pessoas olharam para trás e não estão aqui hoje. Algumas ainda estão vivendo lá fora, algumas não estão mais sobre essa terra. Já desceu a sepultura. Quantas pessoas olharam para trás, e esse é um alerta para nós que nos achamos fortes, crentes, que nós devemos nos fortalecer no Senhor. E se você não tem força, faça como Ló. Por mais que largou a mão de Abraão, a oração de Abraão fez que os anjos segurassem a mão de Ló. E assim o Senhor faz. O Senhor usa pessoas para interceder para nossas vidas, pela sua vida, ou você intercede pela vida de alguém. Não é você que salva. A Bíblia não fala que Abraão foi desesperadamente buscar Ló. Às vezes você quer ir com as suas próprias mãos e não acontece. É a sua oração e a sua fé. Abraão estava distante daquela cidade quando isso aconteceu, mas a oração dele moveu a mão de Deus e os anjos foram lá, pegou na mão de Ló, na mão da mulher de Ló e das suas filhas e o arrancaram daquela cidade. Então, se você não tem força, segura na mão de quem tem. Segura na mão de quem tem para que você não pereça. E em primeiro lugar, decida hoje segurar na mão do Senhor. Mas a palavra vai dizendo que a mulher de Ló olhou para trás e não estava de sal. Por quê? Porque lá na frente, lá foi falado, né? Que não era para olhar para trás. Que não era para ninguém olhar para trás. O recado foi dado pelo Senhor. Ó Ló, vai, se apressa, corre com a sua família, salva-te. Escapa para lá para o monte. Monte é lugar de oração. Não é só aquele monte lá não. É dentro da nossa casa, aqui na igreja. Monte, lugar de oração. Fica no lugar de oração para você se escapar, você e sua família. É assim que o Senhor está falando. E não olhe para trás. Aí a mulher de Ló curiosa olhou para trás. Ela ficou lá mesmo, durinha como uma estátua de sal. E a palavra vai dizer que Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu, eis que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitava. Vocês entenderam a diferença daqueles que realmente servem ao Senhor? Que mesmo quando ninguém está vendo, está lá levantando altar para o Senhor em oração e adoração, está renunciando a sua carne, está renunciando a preguiça, está renunciando o seu eu, o seu orgulho. E aconteceu que Deus ali se lembrou de Abraão e tirou Ló. Ou seja, não fale que Deus se lembrou de Ló. Tem pessoas que preferem ali ser esquecida. Ló ali não estava ali buscando a Deus e ele também. A palavra aqui não relata que Ló levantava altar para Deus. Mas Deus se lembrou de Abraão. E ali Deus imaginou que Abraão se entristeceria ao saber ali que a cidade seria destruída ali junto com seu sobrinho Ló. E Deus o tirou de lá. Então, se você tem alguém que você ama, mas essa pessoa não tem força para estar aqui nessa noite. Se tem pessoas que você ama, mas ainda não aceitou Jesus, ou se aceitou, soltou as suas mãos de alguma forma, soltou a mão do Senhor. Essa é a oportunidade que o Senhor está nos dando de orar, não só nessa noite, mas no decorrer da sua vida. Ore, clame, peça, Senhor, em nome do Senhor Jesus, dá ordem aos teus anjos agora, vai de encontro agora. Mas crendo, Ló estava num dos piores lugares, mas Deus enviou um anjo lá. Então não existe nenhum lugar que o Senhor não possa enviar um anjo para salvar sua família, salvar seu esposo, sua esposa, filhos, pais. Amém? Eu convido a igreja a se colocar de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não olhe para trás, igreja. O Senhor hoje Ele não traz acusação, Ele traz um alerta. Aleluia. Ele traz um alerta poderoso para nós. Aleluia. Eu convido você a fechar seus olhos neste momento e a clamar ao Senhor. Irmã Tiffany, apaga essas luzes aí para que as pessoas possam ficar mais à vontade. Amém? Pode ser? Oh, aleluia. Começa a clamar e eu vou pedir para que você faça em voto profético também nessa noite.
estendendo a mão para o rumo da sua casa. E feche seus olhos. Feche seus olhos, estenda a mão para o rumo da sua casa. E você vai orar pela sua casa, pedindo que o mesmo Deus de Abraão, que é o nosso Deus, envie anjos nessa noite para lá. Se tem alguém que às vezes não mora mais com você, mas é seu filho, sua filha, alguém, né? Estenda a mão para o rumo da casa dele e comece a clamar. Clame enquanto é tempo, igreja. Comece a pedir ao Senhor, porque o Senhor está te ouvindo. Aleluia, Ele está disposto a te abençoar. Oh, Espírito Santo de Deus, eu te sinto aqui nessa noite. Eu sinto o Senhor a tua glória nessa casa, neste lugar. Aleluia. Oh, tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és o ar, meu Pai, que nós respiramos. Tu és a nossa força, o nosso braço forte. Tu és o Deus Salvador e Libertador. Senhor, vai de encontro, Senhor, às nossas famílias. Vai de encontro, Senhor Jesus, àqueles que ainda não te aceitaram, aqueles que ainda não estão te servindo, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, vai de encontro a cada um nessa noite com libertação. Pai, tem pessoas na nossa família que se encontram dentro de bares, dentro de prostíbulo, dentro, Senhor, de lugares de usuários de drogas, Senhor. Pai, mas eu te peço em nome de Jesus, vai liberando teus anjos ao nosso favor. Entra na boca de fumo com salvação e libertação. Arranca de dentro daquele lugar o drogado e coloca de pé, meu Pai, um pregador, uma pregadora da tua palavra. Coloca de pé um missionário, uma missionária. Pai, no nome de Jesus, vai de encontro, Senhor, prostíbulo. E aonde tivermos os nossos lá, arranca, Senhor. Em nome de Jesus, e faça, Senhor, o seu milagre. Levanta mulheres que adoram o teu nome em espírito e verdade. Missionárias, pregadoras da tua palavra, homens e mulheres que te adoram em espírito e verdade, enquanto as tempos, Senhor. Pai, vai de encontro os bares, Pai. Vai de encontro as casas, Senhor, agora. Pai, tem pessoas que não estão nos bares, mas estão alcoolizadas em suas próprias casas. Espírito Santo de Deus vai visitando nessa noite. Pai, eu profetizo a libertação agora. Eu profetizo a libertação, Senhor, daqueles que estão clamando, Pai. Os parentes, Senhor, daqueles que estão clamando com fé nessa noite. Em nome de Jesus, eu determino a libertação. Que todo espírito imundo do vício, seja ele qual for, nós te repreendemos em nome de Jesus. Espírito da morte, que tenta ceifar os nossos, que tenta tocar na nossa casa, na nossa família e nossas vidas, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Pai, o sangue de Jesus venha nos ungir nessa noite. Que o sangue de Jesus venha ungir essa igreja. Unja do maior ao menor, do mais novo ao mais velho. Pai, eu declaro que cada vida que aqui está são suas. Fortalece, Senhor. Dá força para essa mulher batalhar. Dá força, Senhor, para este homem guerrear. Coloca armaduras novas. Coloca espada de fogo nas mãos. Que quando essa mulher chegar na sua casa, o mal vai ter que bater em retirada em nome do Senhor Jesus. Que quando a tua filha, o teu filho, meu Pai, sair deste lugar, meu Pai, a tua presença vai acompanhar. E essa semana, Senhor, vai ser semana de vitória. Vai ser semana, Senhor, do Senhor, meu Pai, limpar a casa. Semana do Senhor colocar em ordem as coisas que estão bagunçadas. Semana do Senhor trazer libertação para aqueles que são fracos. Senhor, porque nós precisamos de Ti, sem Ti nós não somos nada. Somos fortes. Oh, Espírito Santo de Deus, a Tua misericórdia que me sustenta, Senhor. A Tua misericórdia, Pai, é que me sustenta, Senhor, porque se não for, meu Pai, eu não mereço, eu não sou digna, Senhor. Estou na minha casa, minha família, minha parentela. Vai de encontro, Senhor, aqueles que estão longe, Pai. Eu clamo pelo meu sobrinho, Pai, pelos meus irmãos que ainda não estão libertos. Em nome de Jesus, Senhor, vai amarrando o valente. Pai, arranca o espírito do vício, do alcoolismo, espírito de depressão, espírito de morte, espírito de suicídio. Bate e retirada agora em nome de Jesus. Senhor, vai de encontro à tua igreja nessa noite.
Em nome de Jesus, seja livre, seja curada, seja curado. Eu repreendo toda insônia, toda perturbação de Satanás. Aquelas setas que vão de madrugada tentar te perturbar. Ei, o Senhor te deu autoridade, você é maior que tudo isso. Em nome de Jesus, Senhor, visita nossos quartos nessa noite. Limpa, Senhor. Tira todo espírito imundo de perturbação, de insônia, inquietação. O Senhor me mostra pessoas aqui que vivem de um lado para o outro, querendo dormir, descansar, e o inimigo ali perturbando. No nome de Jesus, Senhor, envia um anjo lá com a espada de fogo e vai libertando. Vai limpando a casa, vai limpando o quarto. E ao sair daqui, vai segura na mão dessa mulher, na mão deste homem, dessa criança, desse jovem. Segura nas minhas mãos, Senhor. Nos ajuda a permanecer até o fim. Nos ajuda a permanecer até o fim. Assim eu oro, Pai. Assim eu glorifico o teu nome. Eu te exalto, Senhor. Papai, eu te convido. Oh, Espírito Santo, seja cheio da presença do Senhor. Seja renovada pelo Espírito Santo nessa noite. Se você é batizado em línguas, comece a adorar o Senhor em línguas, que é o momento de você se fortalecer. Se você ainda não é, comece a glorificar, aleluia, glória a Deus. Comece a liberar a glória que é digna do Senhor. Comece a glorificar. Deixa o Senhor renovar os seus lábios. Deixa o Senhor colocar línguas novas em sua boca, oração nova, poder na sua boca. Comece a glorificar aqui. O Senhor está liberando a presença dele e renova o seu coração. Eu repreendo toda enfermidade sobre as nossas vidas no nome de Jesus. O Senhor vai de encontro à família dele no Chile, Senhor. Segura na mão daquela mulher, segura na mão daquelas jovens, Pai. Pai, que elas possam compreender o teu propósito. Pai, fortalece aquela família pelo sangue de Jesus. Que a tua presença seja dentro daquela casa. Que o teu nome seja glorificado na alegria ou na dor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Oh, alabasta, alabasta. Oh, alabasta, alabasta. Oh, alabasta. E a igreja aplaude o Senhor, glorifico mais alto que você puder. Glorifico o nome do Senhor. Glorifico o nome do Senhor. Diga a Ele que você o ama. Diga a Ele que você acredita nele. Diga para Ele que você entrega a sua vida a Ele verdadeiramente. Aleluias. Porque não tem como eu adorar no seu lugar. Não tem como o Senhor receber sua adoração sem eu fazer por você. Não tem como eu orar, não tem como eu interceder por você. Mas tem coisa que só você pode fazer. Que você não se aparte do Senhor. Que você não olhe para trás. Que você não se distraia, aleluia. Porque o Senhor, Ele te ama e Ele te trouxe aqui para te fortalecer. Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa, da minha casa. Ele cuida daqueles rebeldes que estão distantes do Senhor. Ele cuida do mais distante, mas que pertence a ti. Declare nessa noite, declare na sua casa, que você e a sua casa servirão ao Senhor. Declare que tudo que te pertence, pertence também ao Senhor. Que nós não devemos baixar a guarda, nós devemos determinar que o Senhor é o rei da nossa casa, é o dono da nossa casa. Amém? Glória a Deus.